Aqui é o Dr. Paulo, samurai da acupuntura. A aula de hoje é sobre eletroestimulação. Eu estou aqui com dois aparelhos, um analógico e um digital. Então, a eletroacupuntura, ou todo estímulo elétrico, ele tem por finalidade principalmente a parte de analgesia, porque ele faz um bloqueio na corrente elétrica do nervo. Ele bloqueia a sinapse temporariamente. O tempo de bloqueio sináptico, da corrente elétrica do nervo dura mais ou menos de 3 ou 4 horas de uma maneira geral. O que vai mudar esse tempo de recuperação do nervo é a parte principalmente do estresse do paciente, da adrenalina, ou seja, do medo e das emoções inerentes a ele. Eu já ouvi dizer de pessoas que ficam até 6 horas sob a ação da analgesia pelo estímulo elétrico. Qual que é a diferença de analgesia para anestesia? Anestesia é quando você coloca uma medicação para interromper esse fluxo. Analgesia é um bloqueio elétrico, fazendo uma barreira química, vamos colocar aí, artificial, claro, externa. E o corpo vai se recuperando disso e a sensibilidade vai voltando. O interessante da analgesia é que quando você faz o bloqueio da corrente elétrica, ele interrompe somente o mecanismo de dor. O mecanismo de propriocepção, de tato, continua preservado, diferente da anestesia. Quando você recebe uma anestesia, você não sente nada. Quando você toma anestesia lá do dentista, você não sente a boca, então é bem comum você morder a língua, a bochecha. Com a analgesia, isso não acontece. Você tem o tato, sente um leve formigamento no corpo, na região afetada ou estimulada, e só o mecanismo de dor que desaparece. Então vamos lá. Qual que é a diferença do analógico para o digital? Se eu for recomendar a vocês, se vocês trabalham com estímulo de tonificação e sedação de meridiano, pode ser um analógico, porque se vocês observarem aqui, não sei se dá para ver no vídeo, ele chega até 100 Hz. Então vamos explicar mais ou menos, eu vou colocar uma foto aqui do lado, vamos ver se eu ajudo vocês. Deixa eu baixar aqui, eu vou tentar colocar uma foto aqui no vídeo. Então aqui você tem a largura de pulso, que é a altura da onda. A largura de pulso, ela normalmente vai diferenciar o tipo de tecido corporal que vai ser atingido. Eu recomendo para a parte de analgesia e para a parte de emagrecimento, para quebra de gordura, você usar uma largura de pulso entre 150 a 200. É uma faixa que vai dar uma resposta boa, vai quebrar bem a molécula de gordura e a parte de analgesia vai ser bem afetada. Então lá, largura de pulso. O outro que você vai ter, se você observar, são os Hertz. O Hertz nada mais é do que a frequência de estímulo dado por segundo. Então, esse aparelhinho aqui, ele chega até 100 Hz, ou seja, ele consegue fazer uma onda, esse alto e baixo, um pulso, ele consegue fazer isso 100 vezes por segundo. Esse aparelhinho aqui, o digital, ele chega a fazer até esse aparelho que eu tenho, o EL608, eu já tenho ele faz bastante tempo. Ele consegue chegar até 2.400, se eu não me engano, 2.500 Hz por segundo. Então ele é bem superior no sentido de Hz. Então eu vou comprar sempre esse, que nem eu falei. Até 100 Hz, ele ajuda bem a estimular tonificação, sedação, segundo o princípio do sistema nervoso simpático e parasimpático. Pode assistir o vídeo referente a sistema nervoso autônomo para entender isso aí. Para quem quer o efeito de analgesia, ou seja, realmente tirar a dor, esse é melhor.
eu recomendo hertz acima de 1000. Esse aparelho, o TNS, aqueles aparelhos de analgesia de fisioterapia, ele chega no máximo até 430, 450 Hz. Ele não provoca uma analgesia. O máximo que ele vai fazer é um estímulo de supressão de dor, mas não provoca analgesia. Se você quer analgesia, tem que ser um estimulador elétrico digital que vá além de 1000 Hz por segundo. Intensidade. Intensidade, você, no caso do aparelho, regula nesses botões e aqui regula nesses botões. Intensidade é o quanto de corrente elétrica você vai estipular. Esse é o que dá a sensação de choque. Quanto mais forte, quanto mais intensidade você colocar, mais o estímulo vai ser forte. Ou seja, não é a intensidade que define a eficiência da estimulação. O que define a eficiência fisiológica é a amplitude, ou seja, de 150 a 200 de largura de pulso, altura da onda, e os hertz, que são a frequência por segundo do pulso, acima de 1000. Então, vocês entenderam. Largura de pulso, 150 a 200. Hertz, acima de 1000. Intensidade. A intensidade você vai regular de acordo com a capacidade do paciente de perceber esse estímulo. Se ficar doloroso, pode parar. Você vai aumentar até um nível que dê um estímulo forte, mas não desagradável. Sabendo que não precisa ser forte a intensidade, porque o que importa é a largura de pulso e os hertz. Quando você quer a analgesia em determinado ponto do corpo, o eletrodo que você vai colocar na agulha, ou no local através de um eletrodo, é o de cor preta, é o negativo. O polo vermelho, ele dá estimulação. Ou seja, quando você quer tirar dor ou dessensibilizar uma área, você vai colocar na área correspondente o fio preto. Quando você quer promover o movimento disso, por exemplo, uma pessoa está rouca e perdeu a voz. Ele perdeu função da área da fala. Então, se você for colocar um ponto na área da fala ou no ponto da garganta, você vai colocar sobre a agulha o eletrodo de polaridade vermelha. Então, o vermelho vai estimular e o preto vai sedar. Eu deixei esses fios aqui porque tem alguns aparelhos que ele não discrimina a cor do fio. Você não sabe qual é o preto, qual é o vermelho. Como é que você vai fazer? Nesse caso, eu já notei que esse aqui é o positivo, que é o vermelho. Então, esse aqui é o negativo ou preto. Como é que eu sei disso? Você vai segurar com uma das mãos cada eletrodo, vai ligar o aparelho e vai aumentando a intensidade. O que você sentiu choque primeiro, normalmente sente só de um lado ou sente primeiro mais forte. O que você sentiu choque, o formigamento, esse é o de polaridade preta, é o negativo, é o de analgesia. Então, digamos que eu não saiba qual desses dois que é o preto. Então eu vou segurar essa ponta e essa ponta. Quando eu for aumentar a intensidade, é o preto que eu vou sentir o choque primeiro. Aí você põe uma fitinha, um esparadrapo, que nem eu fiz aqui, que para você identificar, para quando você quiser sedar ou tonificar. O que mais que tem que saber sobre a eletroestimulação? Mínimo 30 minutos. Tanto que eu já deixei aqui o aparelho com esse protocolo pronto de 30 minutos. Acho que dá para ver bem, né? Dá. Então, vamos ver aqui o parâmetro que eu deixei aqui. Aqui, ó, ver parâmetros. Ah lá, saídas de 1 a 4. Esse aparelho eu posso usar esse ou os 8. Cadê? Aqui é para definir o parâmetro, mas vamos lá. Ah lá, frequência de hertz, ó, ele chega até 2500. Largura de pulso 500, é que ele está no automático aqui. Mas já deu para ver. Então, olha lá, 2500 Hz,
200 de largura de pulso, esse símbolo US, e o tempo da segunda F2. Então vamos explicar o que é F1 e F2. Na corrente elétrica, deixa eu ver se esse aparelhinho aqui tem. Isso, aqui tem. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui são os tipos de onda. Corrente contínua, né? A contínua é assim. Você ligou, tá lá dando choque no paciente. Corrente contínua, ele sempre vai ser igual. Você sempre divide, por exemplo, assim, durante 1 segundo, vamos por 2 segundos. Você vai ter o parâmetro protocolo 1 e depois o protocolo 2. Então, esse aqui, ó, ele colocou um protocolo contínuo. A largura de pulso, o hertz, a intensidade, sempre vai ser igual, vai ser constante. Nesse aqui, é um intermitente, ou chamado famoso burst, ou pacote. O primeiro tempo, ele vai seguir um protocolo. O segundo tempo, ele vai dar ausência de pulso. Então, é como se você sentisse o choque e tem um tempo off. Choque, não sente nada. Choque, não sente nada. Esse é o intermitente, conhecido como burst, ou pacote. E esse aqui ele misturou, né? Ele fez 2 diferentes em um mesmo estímulo elétrico. Então, no primeiro tempo ele vai dar, por exemplo, um hertz de 100 e no segundo tempo ele vai dar um hertz de 50. Então ele vai ficar oscilando, vai lá estar dando choque no paciente. 50, 100, 50, 100 hertz por segundo. Ele vai ficar assim o tempo todo. Para analgesia, não se esqueçam, sempre você vai usar o burst, pacote. Você vai dar o estímulo on e o estímulo off. O pacote, o burst, ele responde melhor para analgesia. Toda vez que você for trabalhar com analgesia ou dessensibilização de alguma parte, você vai trabalhar sempre com o pacote. Deixa eu ver aqui nesse aparelho. Não, esse aqui não tem nada atrás, só no manual. Mas não tem problema. Vai ser igual o outro aparelhinho. A única coisa que vai mudar é que um é digital, o outro é analógico. E esse chega com mais hertz e esse menos hertz. Esse aparelhinho, ele é muito popular, já foi mais popular, né? Hoje já não vejo mais tanto desse aqui. Ele é muito bom para estimular, tonificar o canal. Quero sedar ou tonificar o canal. Esse aqui eu comprei para estética e também para analgesia. Quando é que você vai usar analgesia? Paciente com dor ou paciente com uma sensibilidade pós-traumática. Pós-operatório, tratamento de câncer, uma sequela de uma fratura, um membro fantasma, etc, etc. Ele não teve uma lesão, ele tem uma sequela que deixou o corpo dolorido. Esse aparelho é ótimo para isso. A auriculoacupuntura é formidável para dores fantasmas, dores ósseas pós-traumáticas, como cirurgia ou fraturas, mesmo que isso seja de anos. Como é que você vai fazer? Vamos fazer um outro vídeo depois com a prática da eletroestimulação, para esse vídeo não ficar tão longo. Então, você colocaria o fio vermelho, por exemplo, no ponto de rim, com a ideia de tonificação. Então, colocou aqui no ponto de rim. Ou algum ponto sistêmico, não tem problema. Você pode pôr no IG10 ou no E36. No vídeo eu vou mostrar para vocês. Ah, mas não sei, professor, só sei aurícula. Então, deixa o estímulo, pode pôr na agulha pertencente ao rim, ou simpático, ou Shenmen. Usa um dos 3 pontos cibernéticos para ser a âncora. Porque a eletroestimulação, você tem que ter um fio vermelho e um fio preto para poder gerar a corrente elétrica, senão não vai dar o choque, certo? Então sempre vai ter que ter os 2 fios para dar uma elétrica. Esse aqui tem 8 saídas, então eu posso fazer nesse aparelho 8 estimulações. Esse aqui eu só posso fazer 3, então esse aqui é bom, né? Então, colocou o vermelho, por exemplo, no rim e a pessoa está com dor no joelho. Então,
você põe uma agulha no ponto do joelho e o fio preto vai lá. Vai fazer o protocolo. Tô dando só uma ideia, tá, gente? Na prática a gente vê isso melhor. Definir os parâmetros do aparelho, que eu não vou ensinar isso aqui porque senão seria uma videoaula para uso desse aparelho, que o que eu quero que vocês entendam é como no aparelho que vocês comprarem, vocês saberem definir isso. Deixa o tempo de 30 a 40 minutos. Ligou. Toda vez que vocês ligarem, esse aparelho avisa, mas tem aparelho que não avisa. Antes de dar o começar ao estímulo elétrico, já está tudo conectado no seu paciente. Desliga a intensidade, porque na hora que você liga, se aqui estiver ligado, já vai dar um choque forte no paciente, né? Então, nesse aparelho, ó, digamos que eu esqueci. Se eu ligar, ó, ele avisa, ó, tem saída ligado. Devo continuar? Aí ele vai dar aí você desliga e dá o comando. Ele liga. Aí devagarzinho. Normalmente, para quando você faz estímulo com agulha, a agulha quebra a barreira elétrica da pele. Então, quando você for trabalhar com amperagem, eu não falei amperagem aqui, amperagem é o quanto de corrente que passa. Você pode trabalhar com 1 ampere, ou seja, é o ampere mais baixo que o aparelho vai dar para você. Quando você vai colocar o eletrodo sobre a pessoa, ou seja, você vai dar um estímulo encostando na pele, ou eletrodo, ou ferrinho, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tem esse aqui, você vai encostar isso aqui no paciente, tá lá a orelha do cara, você vai encostar na orelha e ficar segurando. Então ele não perfurou a barreira elétrica. Esse você pode usar 3 amperes. Se você usar 3 amperes na agulha, você vai ver que o choque é muito forte, não dá para suportar. Então é 1 ampere, começou, sobe devagarzinho. Nesse aparelho vai de 0 a 10. Normalmente, no 2 a pessoa já diz que está forte. No 3 já está ficando muito forte. Eu deixo no 3. Vamos lá falar sobre quando o paciente ele se acostuma com o choque. Vocês vão perceber, principalmente dentro da fisioterapia, o TNS, que o paciente acostumou com o estímulo elétrico e durante a sessão tem que ficar aumentando a intensidade, porque o paciente acostumou. Isso acontece pelo parâmetro da corrente elétrica do aparelho. O TENS não dá para regular isso. Esse meu aparelho digital dá. Deixa eu pegar aqui no manual dele para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui é o manual do aparelho. Aqui é o 0, a linha 0, e o pulso vai vir aqui. Então, digamos que o pulso vai de 0 a, 0 a 10. Então, ele de 0 vai para mais 10, 0, mais 10, 0, mais 10, 0. É um estímulo elétrico positivo. Isso é chamado de pulso polarizado. Esses aparelhos modernos, você consegue definir isso. Então, você vai colocar tipo de corrente polarizada ou não polarizada. Polarizada é que é polar, ele só tem um polo, né? Só no nível positivo que ele trabalha. No apolar ou não polarizado, ele vai trabalhar aqui é linha 0. Aqui vai para mais 10, menos 10, mais 10, menos 10. Nessa corrente, o paciente ele não se acostuma com a corrente elétrica, que nem eu anotei aqui, ó, não precisa aumentar a intensidade. Ou seja, nesse aparelho eu sempre deixo nesse aqui. Nesse aqui não dá para definir isso, ele sempre vai trabalhar no polarizado. Então, nesse aqui, a cada 2, 3 minutos, eu tenho que aumentar a intensidade. Nesse aqui não precisa, porque ele trabalha com corrente de pulso polarizado. Nesse o paciente não acostuma, porque quando ele vai se acomodar sempre
no positivo, ele alterna positivo e negativo. O sistema elétrico do corpo ele não se adapta a isso. Então não tem para se acostumar. Então deu para entender. Sempre trabalhar com corrente elétrica despolarizada. Isso aí. Enrolei a língua aqui. Então, revisando protocolo de analgesia para auriculoterapia. Fio que eu quero analgesiar é o fio preto. A área relativa do corpo holográfica vai ser o preto. Aonde eu colocar o fio preto é que vai dar a perda da dor, dessensibilização. Tipo de corrente, vamos colocar despolarizada, largura de pulso de 150 a 200 de largura de pulso, hertz acima de 1000 Hz. Tipo de corrente, pacote ou intermitente. Tempo de aplicação de 30 a 40 minutos. Intensidade de acordo com a sensibilidade do paciente. Usou esse protocolo, deixa 30 a 40 minutos. O paciente já vai relatar perda da dor. Eu já peguei pacientes com dores crônicas, dores constantes, de dar 20 minutos já começa a analgesiar. Dica: pacientes com dores crônicas, pós-operatório, câncer, fraturas, fraturas já consolidadas. Depois de 3, 4 sessões, ele relata que gradativamente a dor daquela região não volta mais. Ou seja, há uma dessensibilização daquela área corporal. Se você fizer uma única sessão, então você fez uma analgesia tópica, uma analgesia local. Então, uma enfermeira vai fazer um curativo na mão e dói demais. Ela pode fazer um protocolo de analgesia na mão, essa mão vai ficar analgesiada, ela pode fazer a raspagem, fazer o curativo, onde doeria bastante, ou qualquer outro procedimento que vocês venham a imaginar aí. E depois de 3, 4 horas, a sensibilidade vai voltar. E acabou. Mas, digamos que eu tenha quebrado meu antebraço. E aqui sempre dói, está sempre dolorido. Muda o tempo, esfria, chove, vem à noite, o meu osso dói. Ou em dias frios que eu vou fazer força, o meu osso ele é sensível, de uma fratura já consolidada. Se você fizer essa terapia, usando nessa frequência que eu falei, relativa a essa região, com o tempo, 3 sessões, o paciente já vai relatar que a dor está desaparecendo. Então vamos colocar aí numa média de 5, 8 sessões, vai depender de cada paciente, principalmente a parte de açúcar, essa dor não vai voltar. É bem interessante. O que mais que tem para falar do estímulo elétrico? Uma dica interessante de quando você for selecionar a parte aqui do corpo, estou em dúvida se acertei o ponto certinho na orelha. Quando você colocar o eletrodo vermelho na região, por exemplo, do antebraço, ali na escafa, e ligar o estímulo elétrico na intensidade onde a pessoa na orelha vai sentir o choque relativamente forte, não a incomodar, mas forte, a pessoa vai falar que, nossa, estou sentindo um formigamento na área do meu braço. Então isso é muito interessante, isso prova a relação do aurículo com a reflexologia corporal. Então se você colocou a agulha na orelha, está dando estímulo elétrico, com a intenção de pegar perto do punho, mas o paciente está relatando, estou sentindo um formigamento no meu cotovelo, o que você vai fazer? Ou você vai aprofundar a agulha na escafa para ela chegar, no caso o cotovelo está mais embaixo, de baixo para cima, para a agulha chegar lá na escafa mais superiormente até chegar perto do punho, e o paciente vai relatar que o formigamento está indo até na área que você deseja. Caso isso não aconteça, realmente fique só na região próxima do cotovelo, você retira a agulha, coloca ela mais para cima,
e dá o estímulo elétrico novamente. Você vai desligar, né, a corrente elétrica para retirar a agulha, coloca a agulha, liga o eletrodo de novo, aumenta a intensidade de novo, usando o mesmo protocolo. Aí o paciente relatou, agora está mais aqui perto o formigamento, aí você está no lugar certo, tá bom? Essa é uma dica bem interessante, bem importante para localização da área que você quer analgesiar. Eu acho que é mais isso, gente. Vai sensibilizar para membro fantasma, que não é tão comum a gente trabalhar. Isso também vai ter um bom resultado. E creio que seja isso. Eu sou o Dr. Paulo, samurai da acupuntura, sobre eletroestimulação. Muito obrigado. Os